Você já se perguntou por que certas verdades parecem ser esquecidas ou até mesmo apagadas da história? O que a Bíblia talvez não tenha te contado sobre os momentos mais misteriosos e poderosos da trajetória de Jesus de Nazaré? E por que Hollywood, com todo o seu poder, tentou silenciar quem ousou mostrar essa verdade? Neste vídeo, vamos revelar o que muitos evitam falar: os bastidores espirituais, os conflitos com a indústria e a verdadeira missão por trás de A Paixão de Cristo. Mel Gibson e Jim Caviezel não apenas contaram uma história. Eles enfrentaram o sistema com fé, coragem e propósito. Se você sente que há algo maior por trás de tudo isso, fica comigo até o final. E se esse conteúdo te tocar de alguma forma, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, a gente não tem medo de ir fundo. E nos comentários, quero te convidar a deixar a frase: a verdade não pode ser silenciada. Assim, saberei que você ficou até o fim e que também faz parte dessa jornada. Mel Gibson é um nome que evoca imagens de força, determinação e talento. Mas poucos conhecem os bastidores obscuros e o custo pessoal que ele enfrentou ao decidir dirigir e produzir A Paixão de Cristo, um dos filmes mais controversos e impactantes da história do cinema. Essa história não é apenas sobre cinema, fama ou controvérsia. É uma narrativa sobre fé, sacrifício e o preço invisível de seguir uma convicção profunda em um ambiente hostil como Hollywood. Quando Mel Gibson anunciou seu desejo de contar a história da crucificação de Jesus com brutal honestidade, ele não esperava que a indústria de entretenimento reagisse com tanta resistência. Os grandes estúdios rejeitaram seu projeto, preocupados com o que chamavam de um tema pouco rentável e polêmico demais. Mostrar Jesus sofrendo, ser fiel à história bíblica, não era seguro para os executivos que preferiam histórias previsíveis e fáceis de vender. Para muitos, o filme parecia um risco enorme, talvez até um suicídio profissional. Mas Gibson não desistiu. Ele apostou seu próprio dinheiro, sua reputação e sua carreira em um sonho que, para ele, era uma missão maior que tudo aquilo. Não era apenas um filme. Era um chamado para mostrar o sacrifício e a verdade crua por trás da história de Jesus. Algo que poucos ousavam fazer em Hollywood. Encontrar o ator para interpretar Jesus foi outra grande batalha. Quando Gibson conheceu Jim Caviezel, reconheceu nele algo além do talento comum. Caviezel não era apenas um ator escolhido a dedo. Ele era alguém que se entregaria completamente ao papel. Não apenas interpretaria Jesus, mas tentaria vivenciar sua essência. Essa entrega teria um custo inimaginável, um preço que Gibson já havia avisado a Caviezel antes mesmo das filmagens começarem. Se você aceitar esse papel, pode esquecer de trabalhar de novo nessa cidade, disse Gibson a Caviezel. Era um aviso duro e verdadeiro. Interpretar Jesus, especialmente naquela época em Hollywood, significava se tornar alvo de críticas, rejeições e até ostracismo. Muitos atores teriam recuado diante desse aviso, mas Caviezel viu isso não como uma ameaça, mas como um chamado. Para ele, aceitar o papel de Jesus não era apenas uma oportunidade profissional, mas um compromisso espiritual profundo. Era abraçar sua cruz, carregar um fardo que não se limita ao set de filmagem, mas que atravessa a vida inteira. Essa coragem para enfrentar o desconhecido, para seguir um caminho tortuoso de fé e resistência, é o que torna essa história tão poderosa. Quando A Paixão de Cristo finalmente estreou em 2004, o filme explodiu como um fenômeno cultural. Com um orçamento relativamente modesto, arrecadou mais de 600 milhões de dólares, ultrapassando expectativas e tocando profundamente milhões de pessoas ao redor do mundo. O filme não era apenas uma produção comercial,
mas uma experiência espiritual para muitos. No entanto, o sucesso de bilheteria não apagou as controvérsias. A representação gráfica do sofrimento de Jesus dividiu opiniões. Para alguns, era uma obra-prima de coragem e fidelidade. Para outros, um filme polarizador e até ofensivo. Nos bastidores de Hollywood, a reação foi ainda mais fria. Diretores, produtores e estúdios que antes viam Jim Caviezel como uma promessa passaram a enxergá-lo como um risco. Suas oportunidades de trabalho diminuíram drasticamente e o ator sofreu rejeição e isolamento. Mas Caviezel não se arrependeu. Ele entendeu que esse era o preço de sua escolha, um sacrifício necessário para permanecer fiel ao seu chamado. Em suas próprias palavras, interpretar Jesus não foi apenas um papel, foi uma transformação espiritual que mudou sua vida para sempre. Ele se viu mais próximo da fé e também obrigado a reavaliar suas relações pessoais e prioridades. Durante as filmagens, Caviezel passou por experiências que ultrapassaram a atuação comum. Em uma das cenas mais icônicas, pendurado na cruz, sob condições adversas, ele sentiu uma presença sobrenatural, uma pausa no tempo que o fez sentir algo além do físico. Esse momento não foi assustador nem doloroso, mas sim um vislumbre de algo maior, uma conexão profunda com a essência do sacrifício que estava representando. Esse tipo de entrega exigiu não só coragem, mas também resistência física e emocional. Imagine ficar pendurado numa cruz, exposto ao frio, ao vento e à chuva, por horas a fio, enquanto a câmera capta cada expressão de dor e desespero. Essa imersão total no papel exigiu de Caviezel um comprometimento que poucos atores estão dispostos a aceitar. A experiência também fez Caviezel refletir sobre as palavras de Jesus, especialmente aquelas que falam sobre o custo de segui-lo. Jesus disse que não veio trazer paz, mas uma espada, um símbolo das divisões que a fé pode trazer em nossas vidas. Para Caviezel, isso significava estar preparado para perder pessoas importantes, romper com padrões antigos e enfrentar críticas sem recuar. Hollywood, com todo o seu brilho e fama, é um ambiente implacável, cheio de interesses pessoais, jogos de poder e traições. Mel Gibson, ao se tornar cineasta e não apenas ator, conheceu essa face sombria da indústria de perto. Ele descobriu que contar histórias, especialmente aquelas que desafiam o status quo, é uma batalha constante contra interesses que nem sempre têm a verdade ou a fé como prioridade. Para Gibson, essa batalha foi tanto profissional quanto pessoal. Ele se sentiu muitas vezes isolado, traído por pessoas que antes considerava aliados e constantemente desafiado por um sistema que não tolera quem quebra suas regras não escritas. Hollywood pode ser glamourosa na superfície, mas para quem está por dentro é um lugar onde a lealdade é frágil e a confiança rara. Mesmo assim, tanto Gibson quanto Caviezel permaneceram firmes, movidos por uma convicção profunda de que a história que estavam contando valia cada sacrifício. A paixão de Cristo não foi apenas um filme para eles. Foi uma missão que impactou suas vidas espirituais e profissionais, deixando marcas que jamais seriam apagadas. Essa história de coragem, fé e resiliência nos convida a refletir sobre o que estaríamos dispostos a sacrificar para seguir aquilo que acreditamos ser verdade. Será que teríamos a força para abraçar nossas próprias cruzes, mesmo sabendo que isso pode significar perder tudo? O exemplo de Mel Gibson e Jim Caviezel é um convite para pensar sobre o valor da fé em um mundo que muitas vezes rejeita o diferente e o autêntico. Eles nos mostram que, às vezes, o verdadeiro triunfo não está na aprovação dos outros, mas na fidelidade a si mesmo e àquilo que se acredita ser o propósito maior. Após o lançamento de A Paixão de Cristo, a carreira de Jim Caviezel
Mudou de forma drástica e, para muitos, inesperada. Antes do filme, ele era visto como um ator promissor, com papéis interessantes e potencial de crescer em Hollywood. Mas depois de assumir o papel de Jesus, a realidade que o esperava foi muito diferente. Logo após a estreia, Caviezel começou a sentir o isolamento que Mel Gibson já havia previsto. As propostas de trabalho diminuíram consideravelmente e ele percebeu que havia se tornado persona non grata para muitos produtores e diretores. O motivo era claro. Interpretar Jesus naquela época não era algo que Hollywood via com bons olhos. Era quase como um estigma, um rótulo que fechava portas em vez de abri-las. Além do boicote profissional, Caviezel enfrentou uma verdadeira tempestade de críticas e acusações. Algumas pessoas o acusaram de estar usando o filme para fazer proselitismo religioso, enquanto outras o criticaram por sua interpretação e até mesmo por suas crenças pessoais. A polarização em torno do filme era intensa, e ele se viu no meio de um fogo cruzado que poucos atores conseguem suportar. Apesar de toda essa pressão, Caviezel permaneceu firme em sua decisão. Ele sabia que o papel não foi um mero trabalho, mas uma escolha que refletia seu compromisso com sua fé e seus valores. Para ele, a rejeição do mercado e a perda de oportunidades eram um preço pequeno diante do significado espiritual que aquele trabalho carregava. Esse distanciamento da indústria, porém, teve um impacto profundo em sua vida pessoal. A rotina de um ator é marcada por um fluxo constante de trabalhos, viagens e encontros que ajudam a manter a motivação e o contato com o meio artístico. Quando essas portas se fecham, a sensação de solidão e de exclusão pode ser esmagadora. Caviezel passou a focar mais em seus projetos pessoais, evitando a pressão de tentar agradar a todos. Essa postura também o levou a escolher papéis que estivessem mais alinhados com seus princípios, mesmo que não fossem os mais lucrativos ou populares. Essa escolha, embora corajosa, também exigia renúncias financeiras e sociais. Por outro lado, o impacto do filme foi muito maior do que ele poderia imaginar. Milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram ao filme e foram profundamente tocadas pela mensagem de sacrifício e redenção. O papel de Caviezel se tornou icônico, uma representação visual que muitos passaram a associar diretamente a Jesus. A repercussão do filme também abriu um espaço de diálogo sobre a fé, a arte e os desafios de se produzir uma obra que não se encaixa nos padrões comerciais tradicionais. O filme gerou debates sobre a relação entre religião e cinema, e sobre até que ponto um filme pode ou deve ser fiel a uma narrativa religiosa sem perder sua função artística. Por trás de toda essa discussão, o que fica claro é a coragem de Gibson e Caviezel em apostar em uma história que parecia impossível de ser contada com tanta sinceridade. Eles escolheram um caminho que exigia sacrifício e resistência. Um caminho que poucos estariam dispostos a seguir. Esse sacrifício, no entanto, não foi em vão. Apesar dos desafios, A Paixão de Cristo continua sendo um dos filmes mais assistidos e discutidos da história. Uma obra que ultrapassa barreiras culturais e religiosas. A mensagem de amor e redenção que ele transmite ressoa até hoje em muitos corações. Para Jim Caviezel, essa experiência marcou não apenas sua carreira, mas sua vida espiritual. Ele passou a viver de uma forma mais intensa sua fé, buscando sempre alinhar suas escolhas profissionais com seus valores pessoais. Essa postura, embora difícil em um mercado competitivo como Hollywood, lhe trouxe paz e autenticidade. E Mel Gibson? Para ele, o filme foi também uma transformação. Ele passou a ser visto não apenas como um ator e diretor, mas como alguém disposto a enfrentar a indústria e a cultura para contar a história que acreditava ser importante. Esse posicionamento, embora arriscado, lhe garantiu um legado único. No cinema,
O que essa história nos ensina é que seguir um propósito maior pode exigir que abramos mão de muitas coisas, inclusive do reconhecimento externo e do sucesso imediato. Mas essa renúncia pode abrir espaço para algo ainda mais valioso, a realização profunda de estar alinhado com aquilo que verdadeiramente acreditamos. É uma reflexão que vai além do mundo do cinema, chegando em nossas vidas cotidianas. Quantas vezes deixamos de seguir nossos sonhos ou valores por medo do julgamento, do fracasso ou da rejeição? A trajetória de Gibson e Caviezel nos lembra que, apesar dos riscos, a coragem de ser autêntico pode ser transformadora. Essa história também nos convida a olhar para os desafios com um olhar diferente. Em vez de ver os obstáculos como punições ou sinais para desistir, podemos enxergá-los como provas da força do nosso compromisso e do significado do caminho que escolhemos trilhar. Por fim, a paixão de Cristo e seus protagonistas nos mostram que a verdadeira vitória não está em agradar a todos ou em acumular sucesso passageiro, mas em permanecer fiel ao nosso chamado, mesmo que isso signifique carregar a cruz de forma solitária. Mesmo após os anos de silêncio da grande mídia e do afastamento do circuito principal de Hollywood, tanto Mel Gibson quanto Jim Caviezel nunca abandonaram completamente o desejo de continuar a mensagem iniciada em A Paixão de Cristo. Havia algo maior ali, um impulso que ia além do sucesso comercial, além do aplauso ou da crítica. Era uma missão. E missões não terminam simplesmente porque o mundo parou de aplaudir. Durante anos, rumores circularam sobre uma possível sequência. Muitos consideraram a ideia ousada, até improvável. Afinal, como continuar uma história que termina com a morte, ou melhor, com a ressurreição do protagonista? Mas é justamente aí que reside o poder dessa narrativa. O sacrifício de Jesus na cruz não foi o fim, foi o começo. E era esse começo que Mel Gibson queria explorar. Os 3 dias que mudaram o destino da humanidade. O tempo entre a morte e a vitória sobre a morte. Gibson começou a trabalhar silenciosamente em um novo roteiro. Com o mesmo cuidado meticuloso que teve no primeiro filme, ele mergulhou em estudos bíblicos, textos apócrifos, tradições antigas e comentários teológicos. Não queria simplesmente contar uma história visualmente impactante. Queria ser fiel à profundidade espiritual do evento. Esse novo projeto foi nomeado A Ressurreição de Cristo, e desde o início foi tratado com um respeito quase sagrado. Jim Caviezel, por sua vez, aceitou o convite para retornar ao papel de Jesus. Mesmo sabendo que reviver esse personagem poderia reacender as dificuldades e a rejeição, ele não hesitou. Em entrevistas, declarou que sentia que essa era sua missão, que tinha sido chamado não apenas para atuar, mas para servir como canal de algo maior. O compromisso entre os 2 artistas foi selado novamente, não por contratos milionários, mas por fé. O desenvolvimento do novo filme enfrentou inúmeros desafios: financiamento, recepção da crítica, censura velada, desinteresse de grandes estúdios. Era como se o mundo tivesse medo da mensagem que essa história poderia carregar. Em uma cultura cada vez mais acelerada e voltada para o espetáculo superficial, falar de transcendência, redenção e espiritualidade profunda era quase um ato de resistência. Mas Gibson e Caviezel seguiram firmes. Para eles, o que importava não era o número de salas de cinema ou o hype nas redes sociais, mas o impacto silencioso e duradouro que o filme poderia causar nas pessoas. Era sobre tocar o espírito, não os algoritmos. Durante a preparação para o papel, Caviezel passou novamente por intensos momentos de reflexão, jejum e oração. Ele queria estar completamente alinhado com o que iria representar. Afinal, não era apenas um personagem qualquer,
Era a representação viva do momento mais sagrado da fé cristã, o triunfo da vida sobre a morte. Ele sabia que precisava fazer isso com reverência e verdade. O roteiro não se limita à cena da ressurreição. Ele mergulha nos eventos espirituais e simbólicos que aconteceram nos 3 dias entre a crucificação e o retorno de Jesus. O filme pretende mostrar o que os olhos humanos não puderam ver, o confronto nas dimensões espirituais, o significado da descida ao Hades, o momento da libertação das almas aprisionadas e o rompimento do véu entre o céu e a terra. Uma narrativa ousada, poética e profundamente mística. A proposta é mostrar não só o aspecto histórico da ressurreição, mas também o impacto eterno que esse ato provocou na humanidade e em cada indivíduo que decide seguir esse caminho. É um filme sobre esperança, sobre transformação e sobre o poder da luz em meio à escuridão. Não é uma continuação apenas cinematográfica, é uma continuação espiritual do chamado que começou com A Paixão de Cristo. Em paralelo, Caviezel também começou a se envolver com causas sociais, principalmente voltadas à proteção da infância e ao combate ao tráfico humano. Esse novo posicionamento o levou a participar de filmes como Sound of Freedom, Som da Liberdade, onde interpretou um agente real que arrisca tudo para salvar crianças de redes de exploração. O filme, assim como A Paixão, foi ignorado por grandes mídias, mas se tornou um fenômeno popular, despertando discussões profundas e mobilizando milhões. Essa nova fase da vida de Caviezel é marcada por uma coragem rara em Hollywood. Ele deixou de lado os roteiros convencionais, as premiações e as aparências para se dedicar a causas reais, humanas e espirituais. Ele entende que seu papel como artista não é apenas entreter, mas iluminar. Mel Gibson, por sua vez, continua sendo um enigma para a indústria. Enquanto muitos ainda o tentam cancelar por opiniões passadas ou por seu posicionamento firme, ele permanece como uma figura resiliente, criativa e ousada. Seu compromisso com o novo filme é mais do que artístico, é quase sacerdotal. Ele vê no cinema uma ferramenta de transformação espiritual, uma ponte entre o visível e o invisível. E o público? O público que se conectou com a mensagem original continua aguardando, em silêncio, em fé, porque sabe que algo está sendo preparado, algo que, como da primeira vez, não será apenas um filme, mas uma experiência. Essa espera carrega em si a força da semente. Não se trata de ansiedade por entretenimento, mas de expectativa por algo que toque a alma. Em um mundo saturado por narrativas descartáveis, ainda existe espaço para histórias que se tornam eternas. E esse espaço é preenchido por aqueles que têm coragem de ouvir o chamado, mesmo que isso custe a carreira, a fama ou o conforto. O retorno de Caviezel como Jesus, dirigido novamente por Gibson, não é apenas uma decisão artística, é um testemunho vivo de fé e perseverança. É a continuação de uma jornada que, para muitos, começou dentro das salas de cinema, mas que se estendeu para dentro dos corações. Enquanto o filme ainda está em processo de produção, o impacto já começou a ser sentido. Milhares de pessoas ao redor do mundo já se mobilizam, compartilham, aguardam e oram por esse novo projeto, porque sabem que algo maior está vindo, algo que transcende o cinema. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. E se você ficou até aqui, comenta a palavra fé nos comentários, só para eu saber que você é dos que ficam até o fim.